A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente. Deus é bom e fiel, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar continuidade ao vídeo do verso 14 em diante. Louvado seja Deus. Nós adentramos aqui trazendo sim uma reflexão sobre a perseguição que começou na igreja. Daquele dia em diante estabeleceu aquela perseguição e o evangelho foi espalhado, o evangelho foi levado a outras circunvizinhanças, outras cidades, a outras pessoas, foram alcançando samaritanos. Eita glória, é assim que Jesus faz, ele quebra a barreira do impedimento para salvar as almas, qual ele tem o propósito, e aquelas que abrem o teu coração para receber esse evangelho. Nós vemos aqui o mago Simão, né, o falsificador da fé. Muitos aí brincam, né, e falsificam a fé, como esse mago Simão aqui, que falsificava, né, e enganava o povo com as suas artimanhas, com as suas artimanhas para enganar o povo. E muitos ali há muito tempo caíam naqueles enganos. Quantos falsos profetas, né, no Brasil, quantos mentirosos há muito tempo aí, ó, com as suas artimanhas enganando muitas pessoas, tirando do caminho da verdade e levando para o caminho do engano. Amém? Então vamos dar continuidade aqui. Nós vamos falar agora do verso 14 em diante, que Pedro vai repreender os falsos crentes, porque essa é a obrigação do verdadeiro crente. A Bíblia nos diz em Romanos que é necessário que os falsos, que existam os falsos, para que os verdadeiros abrem a boca. Então, é necessário ter essas pessoas falsas, para que nós que vivemos a verdade do evangelho, pregamos essa verdade. Então, enquanto houver pessoas falsas, vai haver os verdadeiros pregando a palavra de Deus verdadeira. Então, não temas, continue na palavra como ela é, viva, continue nessa palavra poderosa e Deus continuará glorificando o nome dele, amém? Senhor, nós te louvamos neste momento, ó Pai, por mais um vídeo aqui no Desperta Crente. Eu quero externar minha gratidão pela vida dos meus irmãos, continua abençoando eles, ó Pai, nos ajuda a continuar firme, pregando esse evangelho verdadeiro, sem distorcer, ó Pai, sem mudar o posicionamento, mas lembrando que acima de tudo, o Senhor está no controle. Eu oro agora te pedindo que toda artimanha de Satanás, que toda arte de engano dentro da tua casa cai por terra, que todo espírito de feitiçaria cai por terra, que todo espírito maligno que tem, Senhor, feito comércio da fé nesse tempo, venha bater em retirada, e só o teu nome será glorificado, que haja um avivamento, e esse avivamento acontecerá, ó Pai, e todo engano, toda mentira, todas as artes malignas de enganar o teu povo, de enganar essa geração, cairá por terra, e só o teu nome será glorificado no nome de Jesus, amém? Então nós vemos aqui que o mago, esse feiticeiro, esse Simão, ele vai também caminhar ali junto com Filipe, ele vai ver as prodígios e maravilhas. Só que o texto aqui no verso, o verso 13 do capítulo 8 está dizendo assim, ó, que ele acompanhava com curiosidade. Nós precisamos entender que nem todos que está acompanhando está na mesma direção, nem todos que está acompanhando está no mesmo propósito. Há pessoas que somente está indo, mas não tem disposição de transformação, não tem disposição de mudança de vida, está acompanhando, mas somente por curiosidade, para descobrir, para ver, para poder ter o que falar. Então há pessoas que estão caminhando, parece que está indo muito bem, mas é só curiosidade. Então esse Simão, ele estava indo porque ele queria descobrir o que Filipe tinha, que estava acontecendo naquela cidade, aquela revolução, transformação, salvação, libertação. Demônios saíam gritando, saíam das pessoas sem precisar ser expulso. Os demônios saíam gritando, eles deixavam as pessoas sem precisar nem ser expulso. Então aqui o verso 9 diz, né, que muitos deles eram libertos, né, saíam da prática da feitiçaria, e a cidade ficava impressionada, a população estava alegre em ver tudo aquilo acontecendo. Aí, lá em Jerusalém, onde estão os apóstolos, eles ficam sabendo do avivamento que está acontecendo em Samaria. Em Samaria está acontecendo um avivamento. Está acontecendo em Samaria um avivamento. Samaritanos estão sendo alcançados, libertos, demônios estão saindo. Então a notícia corre. Irmãos, aonde tem crente com o poder de Deus, com a autoridade do céu, vai correr a notícia. Ele não precisa se aparecer, ele não precisa dizer eu sou profeta, eu sou profetisa, eu faço. Não precisa, porque a notícia vai correr. A notícia vai correr dos feitos que o Senhor faz através da vida desta pessoa. As pessoas vão testemunhar, vão contar o que Deus tem feito através desta alma que tem sido usada pelo Senhor. Então vai chegar lá em Jerusalém
a notícia do que está acontecendo em Samaria. Samaria acolheu a palavra. Como que acontece um avivamento missionário? Pela palavra. Quanto mais você acolhe a palavra de Deus na sua vida e no teu coração, mais avivado você será. Tá vendo esse monte de crente atualmente morrendo espiritualmente? Não acolhe a palavra, não vive a palavra, não lê a palavra, não busca a palavra. Querem ter vida, mas querem ter vida com imposição de mão de outras pessoas, sem eles buscar relacionamento. É isso que está acontecendo. Pessoas querem estar vivos, de pé, mas eles não querem ter esforço de negar a si mesmo. Então o que acontece em Samaria? Samaria acolhe a palavra de Deus e vai acontecer o quê? Um avivamento. Quando você busca a palavra, quando você recebe a palavra, crê na palavra, a transformação vem, o avivamento acontece. Então o que acontece? Os líderes de Jerusalém vão enviar Pedro e João. Aqui não é uma disputa, aqui não é uma inveja, aqui não é competição. Eles estão enviando porque sabe, precisa de apoio, tem propósito. A igreja de Jesus anda assim, irmãos, de mão dadas, unidas com o mesmo propósito. Só que hoje Satanás aprendeu que colocar disputa, colocar inveja, ciúmes no coração das pessoas para a obra. Pode observar, a maioria das obras dentro da igreja, dentro da casa de Deus, são paradas porque de inveja, de ciúme, de disputa. Pessoas que não são libertas, não são transformadas, ficam dentro da casa de Deus ali invejando, caluniando, parando e dando trabalho na casa de Deus. Então a obra do Senhor tem sofrido porque de pessoas que não são libertas e estão na frente da obra. A pessoa, para fazer a obra, tem que ser liberta, irmãos. Tem que entender que o alvo dela é o céu, o propósito dela é a eternidade. E o que acontece é muitas pessoas que não são libertas querendo tratar quem ainda não foi liberto. Porque para mim curar, eu preciso ser curada. Para mim transformar alguém, eu preciso ser transformada. Esse é o problema atual. As pessoas estão doentes e estão querendo cuidar de outros doentes. Doente não cura doente, irmãos. Pessoas doentes não tem como cuidar de outros doentes, amém? Então é isso que acontece, é liderança doente, é pastores doentes, é missionários doentes, presbíteros doentes, membros doentes, pessoas doentes, que estão dentro da casa do Senhor, querendo fazer, mas eles também precisam de cura, porque ainda não te receberam a cura, amém? Que Deus venha curar essas pessoas, libertar essas pessoas, para que a obra do Senhor não pare, não sofra tanto como tem sofrido nos dias atuais, amém? Então enviaram para lá, por quê? Porque sabia que precisava de apoio. Samaria precisava de um apoio, porque um avivamento estava acontecendo. Precisava tanto de apoio que já havia um feiticeiro dentro, encapado, fingindo de crente. Já havia dentro já um engano. O espírito do engano já tinha entrado pela vida desse Simão, que viu ali o que estava acontecendo e já introduziu. Irmão, Satanás não fica longe de onde a igreja está avivada. Para com esse negócio de achar que quanto mais a igreja for avivada, quanto mais tem o poder de Deus na igreja, Satanás fica falando, não, ele quer entrar dentro mesmo. Mesmo que ele está sendo sapecado ali pelo fogo, mas ele quer ficar dentro porque ele quer trazer divisão. Ele está vendo que o avivamento está aqui. Ele não quer aquela igreja que está morta não, irmãos. Ele não quer aquela igreja que está lá somente dizendo que está vivo, mas está morto. Somente nominal, somente com o nome que está vivo, mas está na fofoca, está na contenda, está fazendo tudo o que ele gosta. Ele não quer aquela igreja não, aquela igreja está fazendo o trabalho dele. Ele quer aquela que está vivendo na posição, que está recebendo esta palavra, acolhendo a palavra, vivendo o avivamento. Então ele começa a introduzir seus servos. Ele começa a introduzir os seus, aqueles que trabalham. Porque assim como tem quem trabalha para Deus, tem quem trabalha para Satanás, tá? E trabalha com gosto. Tem pessoas que gostam. Então a gente precisa entender. Aqui não é uma disputa, aqui é uma necessidade de apoio. Desce Pedro e João para ir para a cidade de Samaria, porque está acontecendo um avivamento. Aí quando chega esses dois homens lá, porque o povo estava sendo batizado, estava recebendo a palavra, mas não tinha recebido o Espírito Santo, o Espírito que transforma, o Espírito que cura, que liberta, que levanta o crente, que capacita para a obra. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Aí Pedro e João vai chegar, vai orar por aquelas pessoas e eles vão receber o Espírito Santo. Como? Com a imposição de mãos. Vai impor as mãos, vai profetizar, vai orar e eles vão receber o Espírito Santo em nome de Jesus. Porque para você ser batizado no Espírito Santo tem que ser em nome de Jesus. Eu tive uma experiência uma vez, tivemos um culto muito avivado. E ali, quem não foi batizado no Espírito Santo pode vir. Aí o irmão que estava pregando falou, vem as missionárias, vem todas aqui na frente, começa a impor as mãos das pessoas e profetiza o batismo do Espírito Santo. Foi uma das experiências que eu tive, que até aquele momento eu não sabia que eu tinha que clamar pelo nome de Jesus, para poder a pessoa ser batizada. E eu, Senhor Espírito Santo, desça sobre essa pessoa, enche o Espírito Santo. E eu falo em nome do Espírito Santo, chamando o Espírito Santo para poder batizar a irmã sedenta ali. E aí eu falei assim, em nome de Jesus, a irmã foi batizada no Espírito Santo. Enquanto eu estava orando somente para o Espírito Santo encher ela, não acontecia. Mas quando eu falei em nome de Jesus, ela foi batizada com o Espírito Santo. E ela foi a única ali no meio daquele monte de pessoas que foi batizada com o Espírito Santo. Então, é em nome de Jesus. Então, eles impunharam as mãos e em nome de Jesus, eles receberam o Espírito Santo. Lembre-se que o nome de Jesus há todo o poder. Em Atos, aqui no capítulo 3, o verso 12, não há outro nome a qual o ser humano possa ser salvo que não seja pelo nome de Jesus.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 1, versículo 12, diz que ninguém vai chegar... Diz que a salvação vem através do nome de Jesus. Tem que crer no nome de Jesus. Então tudo é pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Nem todos que estão indo... falando o nome dele, está com ele. Falar o nome dele não significa estar com ele, amém? Vamos lá. Aí agora começa aqui, do verso 18 ao verso 21, nós vamos ver que aonde nós estamos vivendo nos dias atuais, os comerciantes da fé. Aí Simão vai revelar o propósito dele, por que ele está somente acompanhando com curiosidade, porque ele queria fazer o quê? A entrar com os comerciando a fé. É muitos comerciantes da fé atualmente, com o espírito de Simão, comerciando a fé, comerciando a palavra de Deus. Pessoas que vendem, pessoas que usam de engano, de mentira para tirar dinheiro das pessoas. É muita gente fazendo isso, irmãos. Que o Senhor venha entrar com providência nessa área, porque Deus vai fazer. Engano não fica na casa do Senhor. A berganha. Aí ele vai tentar fazer uma berganha com Pedro, né? Pedindo o Espírito Santo. Olha só, observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos, aí ele viu como que era recebido o Espírito Santo dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: dai-me também, olha só, dai-me também a mim este poder, para que quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. O Espírito Santo não é ganhado, irmãos. É isso, um crente carnal aqui, ó. Pedro repreende o falso crente. O falso crente não entende os mistérios de Deus. O falso crente não entende o poder do Espírito Santo. O falso crente, ele não entende o que é servir a Deus. É por isso que nós vemos pessoas na igreja: falso crente fofocando, falso crente caluniando, falso crente zombando, falso crente debochando das coisas de Deus, falso crente passando pernada, roubando, pastores enganando. Por isso que a gente vê essa bagunça que está com falsos crentes, irmão. Pessoas que se convenceram que são convertidos. Falso crente que está na igreja somente com má intenção de tirar segundas as suas vontades, os seus quereres. Falso crente, ele viu ali mais um meio dele ganhar dinheiro e continuar enganando o povo. Houve um avivamento em Samaria. Simão perdeu seus seguidores que seguiam. O texto diz que muitos o seguiam. Então ele perdeu seus seguidores. Aqueles que seguiam ele estavam seguindo agora Filipe. Já não estava mais. Então ele queria um meio de trazer essas pessoas de volta para ele continuar enganando. Então o interesse dele não era caminhar com Jesus. O interesse dele não era servir Jesus. O interesse dele era descobrir como ele tinha o poder que os apóstolos tinham. Então há muitas pessoas que estão caminhando na igreja para poder pegar a forma que o povo de Deus atua, que o povo de Deus anda, que o povo de Deus trabalha, que o povo de Deus faz. Aí eles começam a fazer o quê? Uma imitação, uma hipocrisia, uma encenação daquilo. Quantas pessoas encenando o Espírito Santo por aí? Falam em línguas imitando outros. Finge sinais e prodígios imitando os irmãos da igreja, porque artes de engano. Então Pedro vai repreender ele, vai dizer que o dinheiro dele siga com ele para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito que vem de Deus. O Espírito Santo vem de Deus e é gratuito, irmãos. Nada. É por isso que a gente não pode vender a palavra de Deus. Nós não podemos comerciar a fé. Eu ministro a palavra, mas eu não cobro para pregar. Eu posso pregar onde for, não cobro. A única coisa que eu peço é quando é muito longe do lugar, eu peço a pessoa dar a gasolina, porque carro não anda com água, né? E muitas vezes a gente não pedir a despesa da gasolina, eles não têm coração de dar, não. Alguns lugares as pessoas têm consciência que a gente precisa de dinheiro para se locomover do lugar, mas outros lugares eles não estão nem aí. Então muitos lugares que eu vou, eu peço a gasolina porque disso, porque há pessoas que não têm coração, acham que a gente não tem necessidade, né? Acham que a gente está rico e não precisa disso, mas a cobrar pela obra do Senhor não cobra. Então a gente precisamos entender, irmãos, que a obra de Deus não é vendida e muitos estão vendendo. Então vamos lá? Vamos continuar aqui buscando a graça do Senhor sobre nossas vidas. Deus conhece o coração soberbo, o coração hipócrita, o coração enganoso. Aí Pedro vai dizer para Simão: a chave sempre foi a mesma, o caminho sempre foi o mesmo. Arrepende-te, portanto, da tua malignidade. Ora ao Senhor, é possível que seja perdoado a intenção do teu coração. Pedro está dando para ele o caminho para ele trilhar. Arrepende e ora a Deus. Arrepende e confessa. Arrepende e peça perdão a Deus. Arrepende e faça uma confissão. Arrependimento sempre foi o caminho do perdão, irmãos. Jesus é pregando arrependimento. João Batista é pregando arrependimento. Os profetas pregando arrependimento. Hoje que as pessoas não querem pregar mais sobre arrependimento. As pessoas não querem mais confrontar pecado. Por que muitos não querem confrontar mais pecado? Não dá ibope, irmão. Não dá agenda. Pregar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre confissão, sobre renúncia. Não tá muito ibope.
golpe. Então as pessoas preferem pregar ego das pessoas, mas ainda tem os verdadeiros, os remanescentes, os fiéis que não mudam a mensagem, que prega a mensagem verdadeira, que prega a verdade do evangelho, arrependimento, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Pedro dá para ele o caminho para ele trilhar. Arrepende e ora a Deus, arrepende, confessa, arrepende e larga, arrepende e abandona. Só que no verso 24, Pedro dá o caminho para ele no verso 22. No verso 24, olha só, Simão não tem arrependimento, Simão tem remorso. Olha o que ele fala, olha o que ele pede aqui para os apóstolos. Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Não quer. Tem pessoas que querem, vocês oram por mim, vocês fazem por mim, mas não querem renúncia, não querem fazer por si próprio, não querem buscar, não querem renúncia. Irmãos, renúncia dói. Eu digo para vocês, renúncia dói demais. Eu sei que vocês vivem isso. Renunciar os nossos desejos, a nossa carne, as nossas vontades, renunciar o nosso ego. Irmãos, quem tem ego ferido, sabe? A pessoa vai lá é mexida naquela área que tem aquele... Irmãos, é muito difícil a pessoa suportar aquele processo. Não é fácil, é por isso que evangelho é renúncia, evangelho é decisão. Você decide seguir a Jesus, você decide negar ao mundo e viver para Deus. Então por isso que muitas pessoas não conseguem, porque negar a si mesmo não é fácil. Nós não podemos dizer que é fácil, porque não é. Você vai fazer uma renúncia das suas vontades, você deixa de ter querer, você deixa de ter vontade para entregar tudo no altar e deixar o Senhor responder por você, o Senhor fazer por você. Então o crente, quando conhece e aceita Jesus, ele não tem mais desejo, ele não tem mais vontade, ele não caminha mais, eu vou fazer. Tudo que ele vai fazer é Deus que permite, é Deus que diz o sim ou não. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, mas Deus vai dizer não. Irmãos, eu queria ir embora da cidade onde eu moro, eu queria muito ir embora, mas o Senhor falou, não, você não vai, não está na hora, não é o tempo. Então eu tenho que obedecer a Deus e ficar, porque Deus falou que não é o tempo, não é para ir. Você está entendendo? Então os meus desejos, as minhas vontades, não vai ser a vontade do que o Senhor tem para mim. Então eu vou ter que obedecer ao Senhor. Amém? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Versículo 26. Filipe agora é tirado do meio do avivamento. Filipe é tirado de Samaria. Samaria está num avivamento. O povo está sendo batizado. O demônio está saindo correndo. Está abandonando o povo. O povo macumbeiro está se aceitando Jesus. Está se convertendo. Um avivamento. O espírito de engano tentou entrar pela vida de Simão, mas foi repreendido pelos apóstolos que chegaram para apoiar o trabalho, para dar ali força, para ajudar ali junto. Pedro e João, eles chegam ali para dar um reforço na cidade de Samaria. E Filipe agora é enviado para o deserto. Jesus fala agora para ele, envia um anjo para Filipe e fala assim, ó, sai do avivamento da cidade e vai para o deserto. Vai para o caminho de Gaza, ali onde passa pelo caminho de Jerusalém. Vai para o deserto. Por quê? O Senhor deixa a cidade naquele avivamento ali, tira Filipe dali, deixa os apóstolos ali para dar continuidade àquela obra que estava sendo fundada ali. Pega Filipe e leva Filipe para o deserto. Por que ele leva Filipe para o deserto? Porque de uma alma. Porque do eunuco. Ele pega Filipe e fala, vai. E o que me chama a atenção é que no verso 27, ó, diz assim, ó, ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope. Meu irmão, entenda isso. A ordem foi liberada pelo Senhor, não fica perdendo tempo não. Ai, Senhor, deixa eu deixar isso aqui, igual o homem rico. Deixa eu enterrar meu pai. Não. Que os mortos sepultem seus mortos. O Senhor está dizendo, não perca tempo, obedeça a ordem. Há pessoas que têm recebido ordem do Senhor para fazer e ficam aí pensando duas vezes. Há pessoas que recebeu a ordem do céu para fazer a obra e está pensando duas vezes. A pessoa que recebeu a ordem, vá, saia, faça, mas está pensando duas vezes. Este homem não. Olha o nível de obediência de Filipe. Este diácono está no meio de uma cidade, no meio de um grande avivamento na cidade. Ele deixa a cidade e vai para o deserto. Vai para o deserto numa obediência. Tem pessoas que não querem para o deserto. Deserto traz crescimento, irmão. Deserto traz amadurecimento. Deserto faz a gente crescer e amadurecer na presença do Senhor. O Senhor quebra barreiras por que de uma alma. Talvez se você entender essa convocação, esse chamado do Senhor, o Senhor vai salvar esta alma que você tanto ora. Mas muitas vezes precisa de um posicionamento, de uma decisão sua. Eu trabalhei com pessoas em situação de rua durante 3 anos e meio. Parei. Né? Chegou o tempo, parei, tudo bem. Quando foi agora, o Senhor falou, volta. Volta porque eu preciso de você na rua novamente. E aí eu conversei com meu esposo, falei, eu vou voltar novamente a trabalhar às madrugadas. Você vai comigo, eu vou ter que ir, porque o Senhor me chamou. E ele, nós vamos. Preparamos, consagramos e começamos. E quando eu cheguei na rua, irmãos, que eu comecei a fazer essa obra novamente com pessoas em situação de rua, eu vi a necessidade que a cidade onde eu moro está. Eu fiquei quase 2 anos sem poder estar, mais ou menos 2 anos sem estar ainda. Agora a gente voltamos, retornamos. Peço até que a igreja ore por mim, ore pela minha casa, ore pelo meu esposo, ore pelos irmãos que estão indo comigo. Nós estamos indo em 4, né? Fazer essa obra maravilhosa que é levar o ID de Jesus. E nós estamos vendo uma carência. Então, quando o Senhor mandou, eu não fiquei pensando assim, eu vou deixar aqui. Não, não vamos. Bora. Preparamos, jejuamos, oramos, rua. Vamos pregar.
Vamos fazer a obra do Senhor. É isso que Deus quer, alguém com disposição. Alguém que está ali disponível para fazer a obra dele, que ele manda e a pessoa vai lá e obedece. O problema é que a gente está cheio de mimimi, irmãos. A gente está cheio de coisas. Deixa eu fazer isso, deixa eu preparar isso. Pessoas que estão andando despreparadas para a obra de Deus. Pessoas que estão andando fora da vontade do Senhor. Pare de andar fora da vontade, comece a entrar na vontade do Senhor. O propósito do Senhor aqui com Filipe era alcançar esse eunuco. Por quê? Porque o Senhor estava preparando um missionário para dar continuidade ao evangelho no continente africano. O Senhor estava preparando esse eunuco para levar a mensagem, foi o que aconteceu. O anjo do Senhor, o Espírito de Deus fala com Filipe, alcança aquela carruagem, vai de encontro àquela carruagem. E Filipe, sem pensar duas vezes, eu fiquei muito pensativo na obediência desse homem. O Espírito diz assim, aproxima-te da carruagem. O verso 30 diz, então Filipe correu para a carruagem. O Espírito falou, aproxima, Filipe. Filipe correu. Crente obediente corre para obedecer a voz de Deus, irmãos. Crente obediente não pensa duas vezes, corre para fazer a vontade do Senhor. Para de ficar pensando duas vezes, corra para fazer a vontade do Senhor. Não há tempo a esperar. Pare de perder tempo, irmãos. A distração hoje tem parado muito crente. A distração com as coisas que têm acontecido no meio da caminhada. Você sabe quantas pessoas Satanás levanta para tentar me distrair no meio da caminhada? Pessoas levantam calúnia, contenda, inventa mentira com meu nome. E eu tô caminhando. E cada vez mais que eu vejo que a distração tá vindo, eu caminho depressa. Faço como Filipe fez. Corra ao encontro do propósito. Corra ao encontro da chamada. Então corra, para de parar e perder tempo com pessoas que não têm propósito, que pessoas não têm direção. Continue caminhando para o propósito que Deus te deu. Como poderei compreender? É a resposta do eunuco quando ele faz a pergunta. Tu tá entendendo o que tu tá lendo? Ele tá lendo Isaías 53. E ele pergunta, você entende o que tá lendo? Ele fala, como eu poderei compreender se não haver alguém que explique? Irmãos, se não houver alguém que ensine, você precisa entender, Deus conta conosco. Deus conta comigo, Deus conta com você. Muitos de nós já erramos em falar, Deus não precisa de mim. Não, Deus realmente não precisa, eu levanto o que Ele quer, mas Ele conta comigo. Ele pode não precisar de mim, mas Ele conta comigo. Ele conta com a minha disposição. Se eu não quiser fazer, Deus vai levantar quem faça. Se eu não quiser ir, Deus vai levantar quem vai. Mas eu quero ir, eu quero fazer, então Deus conta com a minha disposição, então Deus vai me usar. Ele conhece, ele compreende o meu coração. Olha o que Pedro diz para Simão, o feiticeiro. Deus conhece a intenção do coração do homem. Seu coração não é honesto. Olha aí, leia o verso 21. Tu não tens parceria neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Deus conhece o coração que é honesto. Deus conhece aquele que vive a vontade dele, que tem intenção de fazer a obra dele. Então, irmão, se Deus conhece o teu coração, continue, meu irmão. Continue fazendo esta obra, continue buscando em Deus. Deus quer levantar missionários para alcançar outros continentes. Há pessoas que não vão sair da cidade que mora, vai pregar o evangelho até ali, até a sua morte. Mas há pessoas que vão sair para o mundo. Há pessoas que vão para outro continente, vão pregar para outras pessoas. Então não interessa, mesmo que você não saia da cidade onde você mora, uma alma que você ganhar, se rodar o mundo, vai fazer parte das almas. Você vai fazer parte daquelas almas que serão ganhadas. As pessoas que me ganharam para Jesus, todas elas têm participação nas almas que através da minha vida o Senhor tem ganhado. Todas elas têm participação das almas. Quando eu ganho uma alma, irmão, você não vai me ver postar na rede social, tantas almas para Jesus, mas não, você não me vê fazer isso. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu tenho convicção, eu tenho consciência que eu não ganhei aquelas almas sozinhas, que eu ganhei aquelas almas ali através da mensagem que foi ministrada e o Espírito Santo falou ao coração delas. Mas antes de eu pregar, tinha uma igreja orando. Antes de eu pregar, alguém orou por mim. Antes de eu pregar, alguém profetizou sobre a minha vida. Então eu não ganho as almas sozinhas, há uma igreja junto que está ganhando aquelas almas ali junto comigo. Então eu não posso ir para a rede social me vangloriar das almas que aceitaram Jesus quando eu ministrei a mensagem, sabendo que eu não fiz sozinho aquilo ali. Tem pessoas junto comigo. É por isso que quando o avivamento está acontecendo em Samaria, os apóstolos enviam Pedro e João, porque sabia que precisaria de apoio. Então nós precisamos um do outro e precisamos de um apoio. É por isso que Satanás tem feito isso, essa disputa na igreja. Pessoas não querem apoiar o trabalho um do outro, pessoas não querem abraçar a causa um do outro, porque não sente mais que é o evangelho, sente que é a causa de outras pessoas. E Deus está nos chamando para esse relacionamento com Ele, amém? Então eu recebe ali, é batizado por Filipe, ali ele olha e fala, tem uma água ali, me batiza, e ele é batizado, ele crê em Jesus Cristo, ele diz, eu creio, eu declaro que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e logo em seguida, o Espírito do Senhor arrebata Filipe, coisa linda, irmão, é arrebatamento de corpo. Lê aí o verso 39 e o verso 40 diz assim, quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais, contudo pleno de alegria seguiu o seu caminho, foi pregar na África, foi ganhar os irmãos do continente
africano para Jesus. Então olha só, verso 40. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam. Um arrebatamento. Crente tem que crer porque é verdade. O Senhor tirou ele ali, tirou do deserto onde ele estava ali, depois de cumprir o propósito, e levou ele novamente para a cidade, arrebatou. Então é isso, irmão. Se você está no deserto ainda é porque você não cumpriu o propósito. Se você está no deserto ainda é porque não teve transformação naquilo que Deus quer. Comece a perguntar a Deus e comece a renunciar o porquê que você ainda está nesse deserto, o porquê que você ainda está nessa prova, o porquê que você ainda está nessa luta. Então nós precisamos entender porque há um arrebatamento, há um de repente de Deus para nossas vidas agora, quando nós nos posicionamos e vivemos a vontade do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Amanhã nós voltamos no capítulo 9 para a glória de Deus e nós começamos a falar sobre a conversão do apóstolo Saulo, que se tornará Paulo. Coisa linda, a transformação desse grande homem de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, né? Passou um pouquinho do limite. Eu tento, irmãos, gravar o vídeo mais curto possível, mas não consigo. Eu acho que eu falo muito. Eu gosto de falar da palavra, eu amo falar da palavra. Deus abençoe a sua vida, que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance. Continue se inscrevendo no canal, dá o like, compartilha, me ajuda, ore pela minha vida, ore pela minha casa, ore pela Conferência Mulheres Sábias, ore pelo meu esposo, pelos meus filhos, que eu tô orando por cada um de vocês, amém? Diga aí de onde você está, onde você fala, e nós estamos juntos aqui no nome de Jesus, amém? Pai, eu quero te agradecer. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê essa mesma capacitação, essa mesma disposição para cumprir a chamada, para cumprir o propósito, para levar o ID do Senhor aonde o Senhor nos enviar. Senhor, que nós não venhamos ficar no deserto, rodando, ó Pai, como o povo ali no Egito, sem entender para onde ir, sem entender o que fazer, porque muitos, ó Pai, estão rodando no mesmo ambiente, sem entender que o Senhor está nos convocando, nos chamando para algo novo. Eu oro agora te pedindo no poder do teu santo e poderoso nome, nos leva à tua vontade, nos leva ao teu querer, tira-nos, ó Pai, de nós mesmos e transforma nossas vidas, ó Pai, que nós somos capacitados para renunciar, que o Senhor venha nos ajudar a buscar em Ti a certeza e a convicção da poderosa salvação, através do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Continua conosco, nos ajudando, no nome de Jesus, amém. Desperta, crente, e receba essa palavra.